O que tu vai fazer concretamente para melhorar o que tá ruim? Primeiro eu mudaria, botava o Grêmio de sexto para primeiro. Com certeza você já viu aí na sua cidade, no seu estado, um ex-jogador de futebol que saiu como candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal. É muito comum um ex-jogador de futebol virar político. E hoje nós vamos falar disso. Nem todos conseguem se eleger e hoje nós vamos destacar aqui 11 que conseguiram realmente se eleger e protagonizaram boas histórias. Vamos lá. Antes de começar essa lista, quero fazer um pedido especial para você que acompanha o nosso canal no YouTube, acompanhar também o Última Divisão nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, está lá no Twitter, está no Facebook, e eu sei que tem muita gente que está inscrita aqui no nosso canal que não acompanha as nossas redes sociais. A gente está lá firme e forte, @Última Divisão, /Última Divisão, só colocar lá, acessar que tem muito conteúdo legal também para você ver. Agora vamos lá, vamos citar 11 ex-jogadores que se elegeram para cargos públicos. Ademir da Guia. Para muitos é o maior ídolo da história do Palmeiras, brilhou em campo, realmente foi um jogador brilhante, mas como político não foi tão bom assim. Ele se elegeu para vereador de São Paulo em 2004 e não durou muito tempo no cargo, realmente não teve uma vida de político muito boa. Ele foi acusado de desvio de dinheiro, de salário de funcionários, até foi expulso do partido, do PCdoB na época por causa disso. E aí realmente esse escândalo acabou atrapalhando depois a carreira dele como político, porque ele tentou se reeleger como vereador, tentou sair como deputado estadual, nunca mais conseguiu votação suficiente para se manter como político. Bobô. Esse é um dos maiores ídolos da história do Bahia. É um jogador que foi muito importante, inclusive na conquista do bicampeonato brasileiro de 1988 do Bahia. E aí ele, quando se aposentou, depois acabou virando deputado estadual, se elegeu em 2014, vai buscar a reeleição em 2018, este ano, e ele inclusive lidera a lista de presenças ali na Assembleia de deputados deputados estaduais da Bahia. Café Filho. Você sabia que o Brasil já teve um presidente ex-jogador de futebol? Pois é, foi exatamente Café Filho. Ele ajudou a fundar o Alecrim, e aí depois era goleiro do time, se tornou goleiro do time, atuou ali com frequência. Não durou muito como jogador, mas aí acabou indo para a carreira política, virou deputado, depois virou vice-presidente na época do Getúlio Vargas, e aí durante esse período que ele era vice-presidente, existem até informações desencontradas de que ele teria tentado um golpe para assumir a presidência, né? Você vê como essa história de golpes aí são bem antigas na nossa história política. E aí depois o Getúlio Vargas acabou se suicidando e o Café Filho assumiu como presidente, ficou como presidente do Brasil por um ano, um ex-jogador de futebol, presidente do Brasil. Darley. Quero te defender em Brasília com a mesma garra e lealdade de sempre. Esse é um ex-goleiro que realmente era muito popular, virou um ídolo muito grande do Grêmio, principalmente ali na década de 90, e aí depois ele acabou virando deputado federal, já se elegeu 2 vezes, sempre entre os mais votados, vai tentar a reeleição de novo, e uma coisa que vale destaque nessa carreira dele aí já como político, é um projeto que ele fez para instalar biometrias em todos os estádios, em todos os principais estádios do Brasil, para identificar torcedores, né, e aí facilitar muito o esquema de segurança. É um projeto que ele está tentando tocar e que eu acho realmente muito válido, merece o destaque. George Weah. Nessa lista aqui a gente priorizou os ex-jogadores políticos brasileiros, mas a gente tinha que colocar o Weah porque ele foi muito longe, foi longe demais. Realmente ele virou presidente da Libéria, atualmente, bem recente essa história, ele conseguiu se eleger presidente da Libéria. Para quem não tem muita noção de quem é o Weah, ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 95, jogou muita bola pelo Milan, por outros times também, enfim, era um baita jogador africano e conseguiu agora virar um político aí, pelo menos nas urnas, um político de sucesso, né? É como se, sei lá, delirando, Romário fosse eleito presidente do Brasil. Já pensou nisso? Jardel. Esse é outro grande ídolo do Grêmio nos anos 90, um jogador que também fez muito sucesso pelo Porto. E aí, como deputado estadual, teve uma carreira, uma passagem bem triste realmente.
porque ele foi eleito. Quando ele foi eleito, inclusive, vale destacar que ele usou a imagem do Felipão ali, colocou a imagem do Felipão em todos os materiais de divulgação dele, e aí acabou ganhando muita popularidade por causa disso, conseguiu bastante voto. É um projeto de todos, mas se veio para mim é porque é para mim mesmo. Mas quando assumiu, acabou sendo acusado e condenado por desvio de verba, extorsão, e aí futuramente ele acabou assumindo todos esses crimes, ele acabou perdendo o cargo, e aí depois de perder o cargo ele assumiu todos esses crimes, e assumiu até que na época usava cocaína, e que disse que por isso foi enganado, e acabou sendo levado a cometer esses crimes como político. João Leite. João Leite foi um goleiro de bastante qualidade, bastante popular na década de 80, goleiro do Atlético Mineiro, que também defendeu a seleção brasileira. E aí depois ele tá construindo uma carreira longeva aí como deputado. Primeiro foi vereador, depois conseguiu 6 mandatos como deputado e recentemente protagonizou uma situação bem curiosa ali em Belo Horizonte, né? Porque ele disputou, foi tentar ser candidato a prefeito de Belo Horizonte e aí foi até o segundo turno, até como favorito, numa disputa com Alexandre Calil, que é ex-presidente do Atlético Mineiro, né? Só botou calção e gravata. Aliás, se essa agressividade fosse contra o Nunes, não tinha tomado aquela bola que passou daqui sim, ó, pouquinho. E aí ele até era favorito, acabou perdendo essa eleição, continuou apenas como deputado, mas realmente foi bem curioso, um ex-presidente de time de futebol com um ex-jogador disputando uma eleição para prefeito. Paulo Rink. Quem acompanhou o sucesso do Atlético Paranaense na década de 90, com certeza lembra do Paulo Rink, matador, ídolo do Furacão, realmente se destacou muito naquela época. Depois teve uma passagem pelo futebol alemão, né? Inclusive uma passagem que acabou sendo importante para ele se tornar político, porque lá ele conheceu o Schweinsteiger, e o Schweinsteiger participou da campanha do Paulo Rink para virar vereador de Curitiba, veja só. Paraná, Paulo Rink, amigo. E aí, com essa ajuda alemã, né, aí, o Paulo Rink conseguiu se eleger vereador de Curitiba. Chegou, durante esse primeiro mandato, a perder o cargo porque ele teve um caso de infidelidade partidária, teve uma troca de partido, mas aí logo na sequência, em 2016, ele conseguiu se reeleger. Durante esse tempo que ele ficou como vereador, ele participou da briga para liberar cervejas nos estádios de Curitiba, né, que foi algo que realmente foi aprovado por um período e atualmente está revogado. Mas se você gosta de cerveja nos estádios e pode votar em Curitiba, ou quem sabe futuramente votar no Paulo Rink para outros cargos, apoie ele, porque realmente essa ideia ele encampou e ajudou bastante a divulgar lá em Curitiba. Roberto Dinamite. Esse todo mundo sabe quem é, grande jogador, ídolo do Vasco, com atuações na seleção brasileira, mas como deputado realmente não teve grande sucesso, né? Ele ficou aí bastante tempo no cargo, de 1994 até 2010, se reelegeu, se reelegeu, e nunca fez nada de muito relevante no Rio de Janeiro, e aí acabou que quando ele tentou ser presidente do Vasco, ali nos últimos mandatos dele como deputado, ele acabou se ausentando muitas vezes, deixando de lado o cargo público ao qual ele foi eleito e acabou não conseguindo se reeleger, né? E aí saiu de vez da política, como político no Vasco, né? Quando conseguiu ser presidente, também não teve muito sucesso, o Vasco acabou sendo rebaixado sob o comando dele, então realmente a parte administrativa do Dinamite não foi muito boa depois da carreira de jogador, e agora ele virou youtuber. É um caso de ex-jogador, político e youtuber. Aí galera, hoje eu tenho o prazer e a honra de estar recebendo um dos grandes craques do futebol brasileiro. Romário. O baixinho dispensa apresentações, né? Ídolo do Vasco, ídolo do Flamengo, dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Talvez seja o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Enfim, grande jogador, como político um tanto quanto polêmico, né? Mas ele começou a carreira ali como deputado em 2009, conseguiu uma projeção rápida por conta de pautas esportivas e também sobre crianças que precisam de necessidades especiais. Ele ganhou muita popularidade, aí em 2014 virou senador, também conseguiu grande destaque.
E aí começaram a surgir algumas polêmicas, né? Teve uma denúncia, por exemplo, que ele tinha uma conta na Suíça, e aí ele conseguiu provar ali que não, mas também tem gente que até hoje tem gente que diz que sim, enfim. Também tem as posições políticas dele, que sempre parecem um pouco contraditórias, mas de qualquer forma ele ainda mantém uma grande popularidade, né? Com todo o eleitorado do Rio de Janeiro, e vai tentar sair como governador. Essa hoje é a coligação que vai enfrentar tudo que é ruim, tudo que é negativo e tudo que não presta do nosso Estado. Vamos ver o que dá, né? Mas o Romário, de fato, por enquanto, pelo menos nas urnas, está sendo um grande sucesso na carreira, assim como foi como jogador de futebol. Túlio Maravilha, mais um artilheiro de 1000 gols. 1000 golzito. Tentou uma carreira política. Túlio Maravilha, grande ídolo do Botafogo, estava fazendo sucesso lá em Goiás quando estava jogando pelo Vila Nova em 2008, quando tinha sido até artilheiro da Série B, e aí resolveu sair como vereador. Conseguiu se eleger facilmente, tentou depois, 2 anos depois, tentou sair como deputado. Túlio Maravilha, nós gostamos de você. 1900 pra você votar. Maravilha, faz mais um pra gente ver. 1900 pode confirmar. Não conseguiu, e aos poucos a carreira dele como político, como vereador, também foi se esvaindo. Ele teve denúncias de envolvimento com o Carlinhos Cachoeira, bastante polêmico, e aí depois, quando ele estava entrando naquela de começar a mudar de time pra caramba, pra tentar os 1000 gols, ele mesmo percebeu que ele tinha que sair, renunciou porque estava indo pro bom sucesso. Realmente foi uma experiência que, se pudesse voltar atrás, não teria entrado, mas foi como experiência de vida, saí na hora certa, porque não é meu perfil. E aí começou a peregrinação dele por vários times do Brasil para conseguir buscar o 1000º gol segundo as contas dele. Como eu disse no começo, nem todos os ex-jogadores que tentam buscar uma carreira política conseguem se eleger de fato. E existe uma grande lista de ex-jogadores que tentaram aí alguns cargos recentemente, como Marcelinho Carioca, que inclusive vai tentar sair mais uma vez para deputado, Odivan, Diney, Raul Plasman, Valdir Espinosa, Arley, Carlos Germano, enfim, a lista é grande. Também provavelmente tem outros ex-jogadores que conseguiram ser eleitos e que eu não coloquei nessa lista. Então, se você lembra, cite aí nos comentários, de repente a gente faz até uma parte 2. Se vocês acharem legal, comentem isso pra gente, avisem pra gente. Dê o like também, ou dê o dislike, enfim. Avise pra gente se você gostou dessa nossa lista. Se inscreva no nosso canal. Como eu disse no começo também, acompanhe as nossas redes sociais. É isso, pessoal. Até a próxima e vote consciente.